Olá, sou Natália Coura, aqui do Comercial da Esparta. Estou aqui com o Ulisses hoje, nosso CEO, para a gente falar um pouquinho sobre o mercado de crédito privado e os seus avanços. Então, liquidez, mercado primário, tudo isso aqui. Bom, e para começar, a gente até comentou na nossa carta de maio um pouco sobre essa precificação do mercado estar mais ágil, né? Então, os fundos sentirem um pouco mais rápido também essas marcações nos títulos. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal, exatamente. Sempre tem os dois lados, né? E se no curto prazo isso pode ser aquela dor de barriga para o investidor, no médio e longo isso pode representar uma boa oportunidade e o quanto a gente pode também absorver de resultado nos fundos. Eu vou além. Eu acho que quando o investidor não sabe exatamente o que acontece, quando chacoalha é desconfortável. Mas se ele entende exatamente o que está acontecendo, se ele chacoalha e fala, ali tem oportunidade, eu estou com o piloto certo nesse carro. Exatamente, e eu acho que também tem um ponto que essa questão do piloto certo, né, vai começar a aumentar mais a dispersão entre os fundos, entre um fundo de crédito e outro, coisa que a gente não via lá atrás, né? E por que, né, hoje a gente está vendo mais, né? O que mudou um pouco desse mercado para isso? Essencialmente, a gente teve um amadurecimento muito forte do mercado financeiro, né? Vou dar um exemplo aqui com o mercado secundário, né, que são as negociações de debêntures que acontecem. Há 10 anos atrás, a gente tinha menos de 1% do volume que a gente tem hoje. Então, hoje a gente frequentemente tem meses que passam de 70 bilhões de reais de negociação de debêntures, sem contar todas as outras formas de crédito privado. E há 10 anos atrás, você não tinha nem 1 bilhão de reais por mês, né? Então, assim, mudou drasticamente, são mais de 100 vezes de crescimento, amadurecimento gigantesco, maravilhoso. E agora eu vou demonstrar um pouquinho nossa idade e tempo de casa, inclusive, mas eu me recordo, inclusive, em 2015, que por um evento de uma gestora que estava ali desmontando carteira de crédito, assim, em torno de 500 milhões, estava desmontando, mexeu muito com o mercado de crédito. E teve uma marcação ali nos títulos e os nossos fundos deram ali retorno de 98, 99 do CDI naquele período. Hoje, 500 milhões é menos do que é negociado num dia, né? Sim, é uma fraçãozinha. Né? Então, de fato, assim, a ordem de grandeza dos volumes mudaram. Hoje tem investidores que estão mais familiarizados com o termo debênture, principalmente com debênture incentivada, né? Isento de imposto de renda. Então, assim, a gente vê um amadurecimento nesse sentido, né? Antigamente também, para dar um outro exemplo, nos fundos multimercado, você não ouvia falar de crédito, né? Era quase que um palavrão falar de crédito. Hoje em dia, quase todos os fundos multimercado têm estratégias de crédito, ou dentro deles, ou estratégias em paralelo dentro da mesma gestora, né? Então, deixou de ser um tema, um tabu, né? E esse é um ponto também que é muito... O que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque o mercado, de fato, está muito mais maduro e acho que isso chama a atenção de outros gestores ali, de outras classes para cá. E, ao mesmo tempo, mais players no mercado melhoram ainda mais a liquidez e ampliando o bolso. O mercado primário também já fica de olho. A gente vê emissões com volumes maiores e com prazos de vencimentos maiores também. Acho que também dá para construir hoje carteiras muito mais diversificadas, né? Então, eu lembro que quando a gente chegou no nosso primeiro fundo Sparta Top, a gente chegou em mais de 100 emissores na carteira, né? Era uma coisa assim, uau, passou de 100, né? E era um super número. Hoje em dia a gente faz carteiras de 100, 200 emissores com uma certa tranquilidade, né? E porque hoje, de fato, tem uma quantidade muito maior de debêntures disponíveis, né? Então, só para pegar um recorte aqui específico das debêntures incentivadas, né? São mais de 800 séries diferentes que você pode comprar no mercado, né? Então, assim, saber o que tem em cada uma delas, o que representa as peculiaridades de cada uma, exige um acompanhamento super detalhado, né? Tá aí o fato da gente ter uma equipe grande aqui no Sparta, né? São 15 pessoas na nossa área de gestão de crédito e, ao mesmo tempo, você consegue construir carteiras muito mais robustas, muito mais resilientes com o tempo, né? Que mesmo quando tem alguma coisa que sai um pouquinho do trilho aqui, outra ali, que sempre acontece isso, né? O impacto é muito marginal, né? Então você consegue construir carteiras que têm um nível de agregação de valor muito maior para o investidor, né? Então são carteiras hoje muito mais saudáveis do que eram, você consegue explorar muito mais as oportunidades que acontecem hoje em dia. Boa, então primário está maior, secundário está maior. E acho que tem um ponto que a gente vê menos aqueles esqueletos no armário.
que a gente via no passado de, pô, mas esse ativo aqui não está sendo marcado direito, né? Era o famoso ninguém solta a mão de ninguém, né? Exatamente. Assim, ninguém mexe no ativo, então daí não marca, né? E na verdade, hoje em dia, eu acho que tem uma quantidade muito grande de gestores que sabem da importância que é para fundos que estão que têm aplicações, que têm resgates diariamente, de estar bem precificados esses títulos, né? Então, acontece que o investidor muitas vezes vê essa volatilidade maior como sendo alguma coisa negativa, né? Mas na verdade isso mostra justamente um amadurecimento do mercado, né? Hoje isso acontece muito mais rápido, né? Você pega uma empresa específica, teve uma notícia qualquer mais dramática na mídia, né? Ou alguma coisa que aconteceu com a empresa, né? Isso já reflete nos preços no dia seguinte, já está precificado em todas as cotas. Então não tem mais aquela coisa que a gente viu no passado, que assim, vai levar um mês para se refletir totalmente nos preços, vai marcando um pouquinho a cada dia para não gerar muita volatilidade. Então, hoje em dia, isso acontece com muito mais velocidade e é bem recebido, né? As pessoas falam assim, bom, que bom que isso reflete. Da mesma forma que, assim, já é natural em outros mercados, né? Você vê a bolsa cair, os fundos de ações caem no mesmo dia, né? Não é que vai cair depois daqui a 3 dias, daqui a um mês, né? Não existe isso, né? O dólar subiu, um fundo que está posicionado em dólar já reflete isso na cota no mesmo dia, né? Então, a gente finalmente chegou nesse estágio também nos fundos de crédito, principalmente, e aqui quando a gente fala nos fundos de crédito, nos fundos de crédito mais líquido, né, que é o que a gente chama do high grade, são os fundos são os fundos que investem nos ativos de melhor qualidade, que é quem de fato teve mais esse amadurecimento, Que né? tem a precificação pela Anbima. E que acaba tendo a precificação pela Anbima, né? Acho que a precificação pela Anbima talvez seja, assim, um dos fatores de sucesso desse nosso mercado, de um trabalho super técnico feito com muita excelência, né? Acho que todo mundo reconhece isso. Então, tem uma área técnica especializada em acompanhar os preços, dar preços de referências para uma quantidade muito grande de títulos hoje, que são os preços que são utilizados para calcular as cotas dos fundos, né? Então, você acaba que usa o mesmo preço, independente do administrador, independente da instituição, usa os mesmos preços de referência, né? Então, acho que esse foi também um outro avanço muito significativo. Então, esse mercado está mais vasto, está melhor marcado, e até por estar mais vasto, assim, a gente sempre gostou de pulverizar a carteira, você comentou mesmo aqui, né, que a gente antigamente tinha 100, hoje a gente consegue ter ali quase 100, mais de 200 emissores, muitas vezes, e qual que é a importância, você vê isso, para mitigar os riscos da classe de crédito, né? Você citou aqui um pouquinho, né, que isso é muito válido para todas as estratégias, mas como que você vê isso com esse mercado ampliando? Antigamente, quando você tinha um susto, né, e você tinha menos transparência, você não sabia exatamente o que ia acontecer, criava um ambiente de insegurança, então, ou não se investia tanto, ou investir, de repente, queria sair de uma vez, né? Hoje em dia, quando você tem você tem um mercado mais maduro, né, essencialmente os investidores estão preparados para isso, então você tem acesso a informações, as informações circulam mais rápido, né, todos os profissionais acho que têm um conhecimento maior sobre crédito, né? Antigamente a gente era meio que assim, pô, os caras falam uma linguagem toda própria lá, né, de crédito, um negócio meio diferente, né? Hoje em dia todo mundo tem um conhecimento razoável, pelo menos das noções mais básicas, né? O que é um rating, né? Que concentração é importante, diversificar a carteira importa, Que é né? spread de crédito. O que é spread de crédito, né? Alguns arriscam até o que é duration, né? O prazo médio, etc, né? E entendem que existe também uma questão super relevante que é a liquidez, né? Então, um tema que a gente prega no deserto há bastante tempo, né? A questão de que, às vezes, você pegar um fundo, um prazo de resgate muito curtinho, né? Muito investidor acha que é melhor ter um prazo de resgate mais curto do que um prazo mais longo. Daí a gente advoga muito que é o contrário, né? Um prazo de resgate um pouco mais longo talvez seja uma proteção, né, para aquele condomínio, né, para dar mais habilidade, mais condições do gestor gerenciar o risco de liquidez, né, daquele condomínio e ter impactos adversos menos significativos, né? Então acaba sendo um veículo mais eficiente, culminando até nos fundos de condomínio fechado, né, que antigamente era uma coisa muito restrita aos investidores mais sofisticados e hoje isso está disponível a partir de R$ 100, aí fundos listados até menos às vezes a cota. Muito bem, e acho que esse também, esses números que a gente trouxe aqui, também acaba trazendo a possibilidade dos gestores de crédito também crescerem cada vez mais de tamanho. Hoje a Sparta está com mais de 17 bilhões de patrimônio sob gestão e, felizmente, estamos com espaço
para crescer um pouco mais por conta de todos esses avanços. A gente vai crescendo, a gente não consegue crescer sozinho se o mercado como um todo não estiver crescendo e se os investidores não tiverem mais demanda, né? Então a gente depende de, o mais importante no final, que a gente sempre se preocupou aqui no Sparta, é crescer num ritmo adequado em relação ao capital dos investidores. Muito bem. Muito obrigado, Ulisses, Obrigado por você. esse vídeo e até mais, até o próximo vídeo.